Voltamos a apresentar Conversa com Ralum. Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando mais um Agro em Destaque. E hoje com duas pautas interessantíssimas e preocupantes. O Tocantins tem que se organizar nesses setores. E para isso, nós convidamos hoje o Dr. Wagner Milhomem, pessoa extremamente conhecida no nosso estado, que tem uma folha de serviços prestados ao Tocantins. É hoje o presidente da APROEST, a Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do estado do Tocantins. E é também presidente do Sindicato Metálicos de Minerais Não Metálicos. Sindicato de Minerais Não Metálicos, que é associado à FIETO, portanto é membro da Federação das Indústrias. Porque a indústria de metal não metálico é uma indústria poderosa no estado. Pois bem, Wagner Milhomem, uma alegria te receber aqui no Agro em Destaque. Bom, boa tarde, César. Obrigado aí pelo esse espaço para a gente poder falar sobre o nosso trabalho, as nossas propostas para o desenvolvimento a nível da Proeste também, né? Oportunidade de falar das situações que precisam ser resolvidas e está sendo dado andamento, inclusive pela própria rede tocantinense da agropecuária, né? Que você preside, recentemente criada, que tem lá várias associações juntas, a Proeste, a ProSoja, a Coapa e outras associações também que estão se juntando para que a gente possa fazer ainda melhor os encaminhamentos das demandas do setor agropecuário do estado do Tocantins para o governo, para as instituições em geral. Então esse é o nosso propósito realmente de andar cada vez mais organizado, voltado aí para que a gente definitivamente contribua, né, com a participação do produtor através de suas associações da instituição da política agrícola do estado do Tocantins. Muito bem, Wagner. Isso é necessário porque o estado do Tocantins é um estado novo, mas ele precisa se organizar. Primeiro vieram as federações, depois vieram os sindicatos, já existiam algumas associações criadas, mas a grande verdade é que todos nós acabamos sendo envolvidos pelo governo que colocava um guarda-chuva sobre todo mundo e foi atrasando essa parte organizacional. Hoje o Estado começa a apresentar alguns problemas e esses problemas precisam ser direcionados para cada um dentro da sua competência. Então, aquilo que é do produtor rural é do produtor rural, aquilo que é do Estado é do Estado, aquilo que é da União tem que ser da União, e nós precisamos nos organizar. Eu acho que é nesse sentido que o senhor colocou a posição da APROEST e das outras entidades. Sim, nós temos situações sérias como o problema das realocações de reserva legal. No período principalmente de 2012 a 2014, 2012 é o ano que foi promulgada a nova lei, o Código Florestal, lei número 12.651, e é onde previu estabeleceu, aliás, que até 2008, quem tinha áreas de reserva legal desmatada e, portanto, em produção também, pudesse compensar com áreas fora. E, no entanto, o estado do Tocantins, ele passou a autorizar, convidar o produtor para dentro do Naturatins para realocar sua reserva no sentido de dar uma condição de maior produção, maior produtividade em áreas, e o produtor investiu nessas áreas, sistematizou áreas de irrigação, o caso da nossa região lá em Lagoa da Confusão, na bacia do Rio Formoso, um investimento altíssimo realizado, e hoje o Ministério Público quer ver essas áreas regeneradas, áreas que estão em produção, que teve um investimento, que foram autorizados pelo órgão ambiental do estado do Tocantins, que é o Naturatins, de fazer essa relocação. Então essa é apenas uma das situações, é um enfrentamento nosso, na rede tocantinense da agropecuária, com nossas associações dos produtores, porque tivemos no Ministério Público em dezembro, tivemos agora em janeiro,
e eles estão preparando, não são centenas, César, são milhares de ações contra os produtores que realocaram a sua reserva legal autorizados pelo governo do Tocantins, à época. Esse caso aí, Wagner, é um caso que preocupa muito, e eu vou separar aqui na nossa conversa um bloco especial para tratar desse assunto, tá? E Vossa Excelência tocou num assunto importantíssimo. Isso aí é grave. E está havendo omissão de quem deveria estar lutando para corrigir essa situação, ou para, pelo menos, intermediar, ou ajustar, ou criar uma forma de compensação. Mas isso aí nós vamos discutir num bloco separado. O senhor me permite isso? Pois não. Agora eu quero te explorar como presidente do Sindicato de Metais Não Metálicos. Recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que resolveu taxar o setor do agro. Então, qualquer produto que vai para exportação é taxado, com a taxa de frete, um fundo que os produtores reclamam muito e entendem ser inconstitucional, e outro taxou a mineração, a parte dos minerais não metálicos, como uma forma de melhorar a arrecadação do Estado, que o Estado está precisando de recursos e que, então, precisaria desse dinheiro. Estados como o Pará, como Goiás, fizeram essa taxa sobre o frete, mas eles lá liberaram, metais não metálicos ficou isento. E agora o Tocantins não. Só que essa parte dos não metálicos é a grande parte da mineração do Estado, que envolve a produção do calcário, do gesso agrícola, que é o que impulsiona a nossa agricultura e que está fazendo o Tocantins ter esse salto de grandeza econômica e social. Como é que o seu sindicato viu isso e como é que vocês pretendem resolver isso? Olha, nós ficamos assustados até com essa medida do governo, né, que passou em um único dia, teve a sua aprovação na Assembleia Legislativa, assim como a alíquota do FET, né, que aumentou em 500%, teve na mesma ordem do dia, na Assembleia, foi votado também, aprovado a criação dessa taxa de R$ 15 por tonelada de calcário e agregados. Ora, um produto que se vende por R$80, R$90 aqui no estado, você taxar em 15, um produto que é isento internamente, em função da sua peculiaridade de ser de baixo valor agregado, de fundamental importância para o desenvolvimento da agricultura em todo o nosso cerrado. Se plantar sem calcário, a produtividade é muito baixa, né? A acidez é muito alta, né, dos cerrados, do solo nosso de cerrados. Então, aí tem o incentivo fiscal já, né, que internamente é isento o calcário, em termos de ICMS eu estou falando, e o incentivo de 2% em exportação. Você sabe bem que nós temos acima de 50% que é do calcário produzido aqui no estado de Tocantins, que hoje pode chegar a 8 milhões de toneladas ano, é exportado mais da metade desse quantitativo, desse volume, para outros estados. Então, nós temos uma situação que nós estamos, inclusive, em discussão com o governo, já teve algumas reuniões e agora teve uma entrega de um estudo contratado pelo Sindicato de Produtos Minerais Não Metálicos, nosso sindicato que a gente preside, e foi realizado, então, o levantamento da situação geral, como está se colocado hoje o setor de calcário aqui no estado de Tocantins e agregados. Então, esse documento foi entregue à Secretaria da Fazenda, à Secretaria de Indústria e Comércio, um exemplar também, e à própria Ameto, no sentido de quê? De abrir uma discussão com base, realmente, a partir de um estudo que foi feito, da realidade dessa indústria hoje, a sua importância, a sua empregabilidade, e desse sentido, nós temos certeza que nós conseguimos sensibilizar o governo, os agentes que estavam ali no momento da reunião, foi realizado na Secretaria de Indústria e Comércio na semana passada, e com isso nós estamos esperando o aceno do governo para que a gente sente novamente, para que a proposta que foi caminhada, que contempla não a taxação por volume produzido, mas sim
que seja taxada apenas a guia de transporte. Porque pela guia de transporte, se aplicar R$ 15 de uma guia de transporte, ela impacta, logicamente, as empresas bem menos. E faz com que o governo também ele combata com isso a sonegação, que é interesse do próprio sindicato também. Nós temos que ter uma regularidade formal cada vez maior de nossas empresas de mineração, e nesse sentido nós concordamos sim com uma taxação da guia de transporte e não do produto em si, mesmo porque o produto já tem esse ICMS de 2% para fora e é isento aqui exatamente em função do que eu falei agora há pouco, né? A importância que tem o baixo valor agregado. Doutor Wagner, acho que o governo, quando fez esse projeto e a Assembleia, como votou muito apressado, esqueceram de olhar alguns detalhes. Existe um outro componente aí que é o CEFEM, que é a contribuição, né, financeira sobre produtos de extração mineral. E desse dinheiro tem uma proporção, era antigamente assim, não sei se hoje mudou, mas é em torno disso, que mais de 60% fica para os municípios, em torno de 20% para o Estado e 12%, 13% para a União, coisa assim. Isso mesmo. Se eu aumento o preço do calcário aqui, evidentemente que o calcário lá na Bahia, lá em Pernambuco, vai ser mais barato que o nosso, eles vão comprar lá, e não vão comprar aqui. Então nós vamos perder venda, nós vamos perder CEFEM. Essa taxa compensa? O governo vai arrecadar mais ou vai perder a arrecadação? Olha, os estudos apresentou ao governo essa explicação do impacto que vai gerar, inclusive em termos da arrecadação para o próprio governo. Então, cria-se uma taxa impagável, né, essa de R$ 15 por tonelada, e a partir daí não tem como você concorrer mais com estados como a Bahia, que vai, tanto a questão do mercado interno de lá, passa a ser atendido por lá ou por outros calcário de outros estados, e também eles passam até a exportar para o Tocantins, né? Então, isso está bem demonstrado nos estudos, eu tenho certeza que contamos aí com a compreensão do governo, estamos certos de que ele vai repensar realmente essa taxação, esse sistema de taxação. Doutor Wagner, é extremamente interessante esse assunto, nós vamos continuar nele. Mas nós aqui temos que seguir algumas regras aqui dentro da televisão, né? A gente está aprendendo agora e tem uma regra que diz o seguinte, agora chegou a hora do comercial. Então nós vamos para um rápido intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouco com o Dr. Wagner Milhomem, que vai continuar falando dessa situação toda da tributação, da proposta do sindicato e outros assuntos interessantes. Não saia aí do sofá, nos aguarde. Voltamos daqui a pouquinho. Conversa com Halum. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Voltamos a apresentar Conversa com Halum. Estamos de volta aí com o Agro em Destaque. Continuamos essa conversa muito especial com o Dr. Wagner Milhomem. Dr. Wagner Milhomem, eu lhe fiz uma pergunta antes do intervalo comercial para o senhor se preparar. Não foi uma pergunta difícil, foi? Não, nem um pouco. Eu vejo também como tratamos do assunto em relação à questão dessa taxa do calcário, da mineração em geral, junto ao governo. Essa é uma pauta, César, que está proposta aí para o governo e ela precisa ser dada andamento, que é sério. Isso aí pode estar atingindo de 5 a 6 mil, pode ter atingido 5 a 6 mil matrículas de imóveis em todo o estado de Tocantins. Onde tinham as suas reservas legais em suas propriedades. O Estado convida
convida o produtor que está lá na lida do campo, através dos seus escritórios de projeto, através dos seus servidores, para vir que a reserva dele, onde é reserva legal, ele poderia passar a produzir naquela área. Produzir o produto, o emprego, né, divisas para o Estado, e fazer com que a substituição dessas áreas fosse de acordo com os projetos que foram escritos, foram encaminhados para o Naturatins, para apreciação do órgão, e dentro de uma regularidade ali, onde a segurança foi transmitida, foi dada ao produtor. Só que não é bem assim. O Ministério Público hoje questiona o fato como eles alegam, um descumprimento com a legislação federal, o Código Florestal de 2012. E o Ministério Público bate o pé dizendo que tem que regenerar essas áreas, tirar a reserva da onde está hoje, voltar para essas propriedades. César, nós estamos falando do impacto financeiro de ordem de bilhões de reais, porque nós temos áreas hoje que foi feito investimento para produzir grãos, para criar o gado, investimentos na ordem altíssima, no caso da região da Bacia do Rio Formoso, onde tem várias áreas. Né? Aquelas que estão com estrutura de irrigação, então o custo é muito mais alto. Muito mais alto. Então, nas ações propostas até agora, e segundo informação do Ministério Público, serão milhares esse ano de ações que vão dar entrada, e a gente tem que procurar evitar isso através de sentarmos as instituições de governo, as associações, a rede tocantinense da agropecuária, nossas associações que representam o produtor, federações também, judiciário, Ministério Público, para buscar uma alternativa, porque isso pode comprometer muito o setor agronegócio tocantinense. Nós temos hoje 1.700.000 hectares em produção agrícola. A soja que está com 1.200.000 a 1.300.000. Chegou a 1.300.000, 1.400.000. Então nós podemos estar falando em 300.000 hectares, César. 400.000 hectares que está em produção hoje. Isso é estimativa. Nós não temos esses dados melhor porque o Naturatins não respondeu ainda ao ofício encaminhado. E faz muito tempo que a rede mandou esse ofício para o Naturatins, tem quase 2 meses. Tem quase 2 meses. Foi encaminhado o ofício, eles não se manifestam, eles estão segurando informação. Nós tivemos um Ministério Público sobre essa situação. E é completamente injusto, se for para realmente não ter uma solução intermediária, pelo menos, onde essa área de reserva legal vai para uma segunda área, ou uma alternativa qualquer, que esse é um estudo que, inclusive, a rede tocantinense está trabalhando, está articulando, propondo a fazer. Qual que é o impacto realmente, né, da regeneração dessas áreas? Impacto financeiro, impacto na empregabilidade, na questão social, portanto. Num estado onde tem 60%, 70% ainda preservado, será que a melhor solução é a regeneração dessas áreas? Que foi autorizado, que foi feito pelo Estado de Tocantins, essa realocação. O produtor estava lá no campo trabalhando e ele foi convidado a vir para realocar sua reserva. Ele veio e foi trabalhar depois produção onde era a reserva legal. E totalmente irregular, sob o ponto de vista do Naturatins, que foi autorizado por ele. Então, a conta hoje, eu entendo o seguinte: o produtor está sempre pronto para pagar a conta que pertence a ele, assumir suas responsabilidades. Mas e o Estado? O Estado, a conversa no Ministério Público foi nesse sentido. Quando é que o Estado vai responder por aquilo que efetivamente, em função da sua omissão, certo? Em função das ações que possam dar resultado numa situação como essa? Ou então do atrevimento, porque fazer uma lei estadual, sabendo que ela é inconstitucional, fica ruim. Então, o que eu entendo é o seguinte: ele faz uma lei que é inconstitucional, fala, mas aqui vai demorar 10, 15 anos para julgar, enquanto isso a gente aproveita e faz o que precisa. Mas a conta chega, né? E a conta chegou. Então, tem muita gente envolvida nisso aí. Quando eu lhe perguntei isso, Wagner, porque eu sei que tem muito produtor que já nos procurou dizendo: poxa, eu ainda fui lá perguntar, moço, esse trem não vai dar problema? E o Naturatins: não, pode fazer, nós garantimos.
né? E agora chegou o pepino e eu não estou vendo o Naturatins entrando nessa defesa. Então, por isso que eu falei que é importante essa pauta, né, do produtor com o governo. O Ministério Público já está aguardando isso aí, o Judiciário também. O juiz não quer essa judicialização em massa que está aí para acontecer em relação a esse tema. Então nós temos que evitar, através de sentar à mesa, como fizemos agora com o setor de calcário, e buscarmos uma solução em conjunto. Só que o governo, ele não está se propondo a sentar conosco para discutir esse assunto. E a conta, quando é dada entrada numa ação civil pública ou qualquer procedimento investigativo, na parte de regeneração, no primeiro, de uma forma mais direta, o prejudicado é o produtor. Mas todos são prejudicados, de uma forma mesmo que indireta. Por quê? Porque o que está gerando essas terras hoje de arrecadação para sustentação da máquina administrativa? O que está gerando de emprego hoje? E então, a segurança alimentar, né? Vamos falar em segurança alimentar. Então, um erro de governo, de governos anteriores, certo? Decisões erradas, criou uma situação de quê? De colocar mais áreas em produção, né? Gerou condições do aumento da empregabilidade, gerou condições de aumento de renda e receita para o Estado, e agora o produtor vai ter que pagar multas, como está requerendo, dizendo que o produtor ganhou em cima dessas áreas e tem que restituir esse valor através de valores lá que estão sendo colocados pelo Ministério Público. Multas pesadas, inclusive. Então, nós não podemos fugir mais desse assunto. Tem 10 anos já que iniciaram essas realocações, contrariando realmente o Código Florestal. Mas a gente precisa de uma solução no âmbito político, administrativo, de forma que possa convencer o Judiciário, o Ministério Público, de que a melhor solução é impactar o menos possível a parte social, a parte da empregabilidade, tendo em vista que nós temos condições de chegar a uma solução que contemple a melhor decisão, que é no sentido de manter essas áreas em produção, essa é a nossa proposta, não regenerar áreas, e sim encontrar uma outra alternativa para esse impasse. Uma compensação, né? Vamos arrumar uma compensação. Até porque, se eu tiver que regenerar aqui, aquela outra área que foi dada em reserva, que é mata, nós vamos ter o direito de derrubá-las, né? Aí cria outra encrenca. Então, a gente tem que estudar isso. Por isso que precisa haver o diálogo. E eu parabenizo aí aos produtores rurais que estão iniciando isso, estão procurando o diálogo. Não estão encontrando, parte do governo quem queira conversar sobre esse assunto. Parece que ficam esperando, né, acontecer o pior para depois começar a agir. E vamos percorrer o Estado, né? Vamos percorrer o Estado todo agora, com esse trabalho da rede tocantinense, né, César? Reunir sindicatos rurais nos municípios para que os produtores não sejam surpreendidos com ações judiciais contra eles, quando o erro partiu do governo. Então nós vamos montar uma agenda agora, a nível da rede, para que a gente convide os produtores, para que eles saibam exatamente do que está acontecendo no âmbito da Justiça, do Ministério Público, né, as ações estão sendo preparadas, e com isso a gente possa trazê-los para essa discussão com todos, com o governo, com a Justiça, com o Ministério Público. Tá bom, Wagner. Agora, uma coisa que é bom deixar bem claro. Esses dias eu conversava com um cidadão aí, até faz parte do governo do Estado, e falou assim, mas não foi o nosso governador que fez isso. Doutor, aqui nós não estamos perguntando quem é que foi, não. Foi o Estado quem fez. O Estado é uma instituição. O Estado quem fez. Não me interessa quem era o governador na época. Ele fez, o outro assumiu, o outro tem que assumir as responsabilidades do Estado. Não é? O órgão ambiental fala, mas foi outro presidente, não era eu. Não me interessa se foi outro presidente. O secretário da Agricultura era outro, não sei. Nós não estamos entrando por esse lado. É o Estado, como instituição, que tem que responder a isso. Nós não estamos procurando quem era governador, quem deixou de ser, quem vai ser. Nós não estamos acusando o governador, nem presidente do Naturatins. Nós estamos falando o órgão, a instituição que tem que entrar nisso. Doutor Wagner, é um assunto que a gente gastaria dias com ele, né? Mas, infelizmente, o
tempo de televisão é ouro, 1 minuto aqui é ouro, e nosso tempo acabou. Já avisaram para nós que nós temos que parar por aqui. Mas eu lhe concedo um tempo para que o senhor faça as suas considerações finais e se despeça do público que está nos assistindo e que certamente vão levar essa discussão à frente. César, primeiro agradecer a você, né, e toda a sua equipe aqui, por essa oportunidade de a gente poder estar falando em nome da Proeste, em nome do Sindicato de Produtos Minerais Não Metálicos. Dizer que os entraves, as situações que tem na relação com o governo, não tem nada pessoal, de forma alguma, tudo no institucional, no profissional. E vamos com certeza encontrar a melhor saída para essas situações. Eu vejo o estado do Tocantins é um estado que não tem uma política agrícola definida, porque não teve a participação do produtor como tem que ter. E o que a gente está propondo hoje, nossas associações, nossas entidades, no âmbito de uma rede tocantinense da agropecuária, é que a gente possa efetivamente construir o melhor modelo de política agrícola de um estado. Aqui no Tocantins nós temos condições para isso, mas para isso nós temos que antes resolver essas situações que estavam debaixo do tapete. O Estado não nos convocou, não nos convidou para resolver o problema das realocações de reserva. Nós estamos propondo, então, que ele nos convide, aceite a nossa proposta de uma agenda conjunta com o Ministério Público, com o próprio Judiciário, e todos os órgãos do governo e o produtor, no sentido de buscar a melhor solução e evitar a judicialização. E com isso nós vamos estar sempre contando, além de você lá na presidência lá da rede, também aqui no seu canal agora de televisão. Parabéns por essa iniciativa, inclusive. Obrigado. A TV Araguaia foi instalada para isso, para fazer com que todos os tocantinenses tenham conhecimento daquilo que acontece no nosso estado. É a única televisão que tem sinal nos 139 municípios do estado, porque você acessa através da internet, araguaia.tv.br. Lá da beira do rio Araguaia, você pescando, se tiver um Wi-Fi, você vai estar vendo a gente. Então, é essa a intenção para discutir os problemas do Tocantins. O problema do Tocantins nós vamos resolver dentro do Tocantins. Estamos encerrando aqui mais um Agro em Destaque. Agradecemos a presença do Dr. Walter, da Proeste, de todas as instituições que têm participado conosco aqui e esperamos contar com você no nosso próximo programa, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá! Conversa com Halum. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Voltamos a apresentar Conversa com Halum. Voltamos aqui nessa conversa muito interessante com o advogado e presidente da Proeste e do Sindicato de Minerais Não Metálicos, Dr. Wagner Milhomem. Wagner, você estava falando a respeito do valor dessa tributação. A proposta que as mineradoras e o sindicato fizeram para o governo. Vou lhe fazer outra pergunta. O governo criou a Agência de Mineração do Estado. Certamente essa agência precisa sobreviver. E talvez o governo tenha criado essa taxa para poder manter essa agência. Vocês fizeram algum estudo a respeito disso? Olha, tem um levantamento de informações na própria LDO que prevê um investimento na ordem de 1.600.000 na estruturação da Ameto e também, logicamente, na sua despesa corrente de todo esse ano. Com certeza, César, só essa cobrança de R$15 por guia de transporte pode alcançar acima de R$2 milhões, como foi demonstrado nos estudos, tá? Já sobra dinheiro em relação ao que está estipulado lá, ou colocado na LDO.
Então, nós estamos trabalhando com cuidado de quê? De fazer com que o segmento não fique inviabilizado através de uma taxação muito alta, como está aí na lei, precisa ser revisto. A lei permite essa revisão, deu condições para que na execução do que está previsto na lei ter a flexibilidade, né, de mudar, vamos dizer assim, alterar essa taxa. Então, nós estamos otimistas com relação a isso aí. Então, nós falamos, o governo já está sendo atendido com relação a esse sistema de cobrança que nós estamos propondo. Vai arrecadar mais do que eu queria, né? E não onera o setor, o segmento está de acordo, inclusive sobre a questão do ICMS de transporte, que é hoje 9,8%, propõe-se, então, nós estamos propondo que seja 5%, é outra receita que tem, importante para o governo, né, que pode ser também aplicado na estruturação da agência de mineração do estado de Tocantins. Então, nós não entendemos, mas não é essa mais a discussão, né, porque da onde se veio essa iniciativa do governo de propor à Assembleia e passar pela Assembleia, aprovar lá uma lei, taxando o calcário em R$ 15 por tonelada e agregados também, quando em Goiás, por exemplo, é o isento, não tem essa taxa lá, né? E aqui é isenta a questão do ICMS. E para fora, como eu falei antes, só 2% se paga em função do TARI. Então, um produto, repito, se vende por R$ 80, R$ 90, você cobrar R$ 15 desse produto por tonelada, é totalmente impraticável e inviabiliza a indústria do estado de Tocantins. Ligou para nós aqui um proprietário de uma mineradora que produz calcário, e ele diz aqui o seguinte: 43% das minhas vendas são para fora do estado. Se eu perder esses clientes, eu vou demitir metade dos meus funcionários, porque é metade das vendas dele que está indo embora. E ele tem mais de 400 funcionários de carteira assinada. Então é emprego que nós estamos perdendo. E o Estado vai perder muita arrecadação do CEFEM porque vai deixar de vender essa quantidade. E eu fiz um trabalho junto aos meus clientes. Se aumentar R$ 15 a tonelada, nenhum cliente vai comprar mais. Não é de mim, não. É aqui no Tocantins. Vai comprar lá em Botirana, lá na Bahia. Vai comprar lá no Pernambuco. Porque eles aproveitam para comprar o calcário aqui, porque o caminhão deles já vem com a soja para descarregar ali em Colinas. De lá pega o trem da Ferrovia Norte-Sul e vai até o Porto de Itaqui. E esses caminhões voltariam vazios. Para não voltar vazio, voltam com calcário. Então é o frete retorno. Mas no momento que eu aumentar o preço, nós vamos perder essa venda. No seu sindicato, chegou essa reclamação? Chegou, nós tivemos várias reuniões antes, né, dentro da própria Federação das Indústrias. E o que a gente sabe é que foi uma medida, como falei antes, aprovada sem discutir com o setor industrial, com o setor de mineração do estado de Tocantins, com o segmento de calcário. E hoje não, hoje está aberto o diálogo com o governo, reabriu a discussão. E temos um prazo ainda, porque essa lei ainda, apesar dela estar em vigor, né, mas a cobrança é a partir de abril, e a gente espera claramente que o governo vai para a proposta que atender, né, aprovar mesmo e atender a proposta encaminhada pelo sindicato, em função de atender os dois lados. Atende o segmento da mineração, do calcário agregado, e atende o próprio governo, que precisa realmente de mais recursos para a estruturação da Ameto. Então, nós estamos muito tranquilos em relação a essa possibilidade bem maior do governo nos atender. A empregabilidade, você vê que fica comprometida, né? 43% desse empresário é vendido para fora, não venderia mais nada praticamente. Comprometeria também o mercado interno, em função da dispensa de pessoal também.
E assim, com certeza... Doutor Wagner, o que a gente percebe é que tem um agravante aí. Além de eu taxar o calcário, que é um produto básico para a nossa agricultura e para a pecuária também, para o nosso desenvolvimento, eles também são taxados. Vai subir o preço do insumo, que é do calcário, e ele ainda tem que pagar mais uma taxa de 1,2 desse FET, que é o Fundo de Transporte. Quer dizer, pesou muito para o produtor isso. Então eu acredito que o governo abriu um diálogo com o setor da mineração. Eu entendo que se ele abriu o diálogo é porque ele percebeu que precisava realmente mudar e que estava sendo prejuízo era para ele, não era só para os produtores. Né? Bom, mas nós estamos encerrando aí essa fase do setor mineral. O senhor acredita que vai bem, a Fieto está participando dessa discussão, porque o seu sindicato é filiado à Fieto, então há um envolvimento grande. Esse estudo que vocês fizeram, ninguém faz isso de graça, isso tem um custo. Quem pagou esse estudo? Olha, quem pagou foi a maior parte dos empresários de calcário, da indústria de calcário. E tem também um investimento por parte da indústria de outros agregados, né? E de forma que o empresário mesmo aqui do estado bancou esse estudo. E é assim que a gente quer trabalhar, César. A gente quer que cada segmento que se vê prejudicado no estado do Tocantins, em função de medidas do governo, questões relacionadas com crédito, problemas do mercado, a gente quer sempre fazer um estudo mais aprofundado da situação em que se encontra determinado setor, mostrar a realidade, como que se funciona a empregabilidade, as divisas que são geradas para o Estado, fatores de mercado, através de estudos mais aprofundados, para que a gente possa ter um diálogo cada vez maior com o governo, com mais propriedade, com o governo, com instituições como o Ministério Público na questão ambiental, o judiciário que está sendo judicializado e muito, né, a questão ambiental aqui do Estado do Tocantins. Então nós estamos buscando nessas instituições formar parcerias no sentido de contratar estudos, levantamentos técnicos e científicos até, sobre tudo que implica o agronegócio tocantinense, para que a gente tenha mais base de informações de todos os impactos gerados, positivos, negativos, atividade agrícola ou agropecuária aqui do estado do Tocantins. E a indústria de mineração da mesma forma. Que bom. Wagner, nós temos que entrar em outro assunto que é muito importante. Nós vamos ter que fazer um intervalo comercial agora mesmo. Eu já vou lhe fazer uma pergunta e que dessa pergunta você vai se preparando que logo após o intervalo você vai me responder. Wagner, o que preocupa muito, tem muita gente que não percebeu o tamanho desse problema, que é a história da realocação de reservas. O que é isso? O Código Florestal fala que no Tocantins, por ser cerrado, aqui você tem que ter 35% da sua área de reserva. Ou seja, quem tem uma fazenda de 100 alqueires, 35 alqueires não pode mexer, tem que ficar para reserva, e 65 alqueires é o que ele pode utilizar. Mas o Estado autorizou, olha, mas se você já está com produção aqui, essa terra é boa, você pode fazer a sua reserva em outra área que a gente aceita. E assim muitos compraram uma terra, por exemplo, eu estava lá na Lagoa da Confusão, comprei uma terra lá no Jalapão, fiz a minha reserva lá e produzi aqui, que a terra era produtiva, eu já estava com toda a minha estrutura aqui. O produtor falou, mas isso aí não tem perigo não, a lei não complica. Não, a Assembleia votou uma lei, é uma lei estadual. A lei federal não é maior do que a lei estadual. Não, vai dar tudo certo. E o Naturatins, que é o órgão do Estado, autorizou, na caneta, fez a caneta e autorizou o produtor aí. Agora o Ministério Público é a regeneração. O produtor está sozinho nessa briga? O Estado vai entrar para ajudar a se defender disso? Mas você vai me responder isso depois dos nossos comerciais. Voltamos já já. Conversa com Halum. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha.
Se tinha inchada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acessa o site ferpan.com.br. É difícil.